Quer saber como medir sua pressão adequadamente? Você acha que sabe aferir sua pressão adequadamente em casa, seja com um aparelho digital de braço ou de pulso? Se liga nesse vídeo aí, assiste completo. Eu vou te dar as dicas de como realizar uma medida da sua pressão arterial com a maior eficácia possível para ajudar no acompanhamento, para ajudar seu médico a decidir as opções terapêuticas, as mudanças no tratamento. Se liga aí. Olá, eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre o monitoramento residencial da pressão arterial. Vou te passar as informações que você precisa saber para realizar um adequado monitoramento, uma adequada aferição da sua pressão arterial em casa. Acredito que muitos de vocês, seus médicos, em alguma consulta, têm pedido para acompanhar sua pressão por vários dias e trazer esses valores anotados num papel para o médico avaliar, definir o diagnóstico ou inclusive o tratamento. Existe um método que é chamado monitoramento residencial da pressão arterial, no qual o paciente é instruído a como deve fazer essas medições da forma mais correta, para que esse acompanhamento, para que essa avaliação que seu médico, profissional da saúde que acompanha a sua hipertensão, tenha em mãos valores fiéis da sua pressão e possa decidir adequadamente um tratamento ou um diagnóstico específico. Vamos lá. O primeiro item que você tem que conhecer é que a aferição da pressão, ela tem vários momentos. Antes de aferir a pressão, o momento de aferir a pressão e depois. Antes de aferir a pressão, o que você precisa fazer? A primeira coisa é se certificar de que você, nos últimos 30 minutos, não ingeriu bebidas que sejam estimulantes, como café, bebidas alcoólicas, refrigerantes. Se fuma, nos últimos 30 minutos a 1 hora você não tenha fumado e que você não tenha se alimentado também nesses últimos 30 minutos a 1 hora antes da aferição da pressão. Também precisa ficar sentado em repouso durante 5 minutos antes de realizar a medida da sua pressão. Se já você usa medicamentos para o controle da sua hipertensão, você vai fazer essa medida, vai fazer essas aferições da sua pressão arterial antes mesmo de tomar seu medicamento. Chegamos então ao momento da aferição da pressão. Você precisa sentar numa cadeira com os 2 pés apoiados no chão, com os seus 2 braços apoiados numa superfície rígida, da mesa especificamente, e você precisa ter suas costas encostadas na cadeira, uma posição o mais direta possível e, como já falei, pés apoiados, braços apoiados na mesa, pés apoiados no chão. Se seu aparelho é de braço, nessa posição você vai colocar seu aparelho e vai proceder a fazer a aferição da pressão. Se seu aparelho é de pulso, você vai colocar o aparelho no pulso e vai colocar sua mão na altura do coração, para que o aparelho fique na altura do seu coração. Nesse monitoramento residencial da pressão arterial, é preconizado que você faça 4 medidas por dia, 2 pela manhã e 2 à noite. Como eu já falei, se você usa medicamentos para o controle da hipertensão, você vai fazer essas medidas antes mesmo de tomar seus medicamentos. A ideia é saber se com a última dose de antihipertensivos que você tomou no dia ou o dia anterior é suficiente para manter sua pressão controlada antes da próxima dose. A coisa que você precisa então realizar nesse momento é sua medida. Você vai ligar seu aparelho, geralmente os aparelhos têm um botão de ligar bem visível e durante não deve falar. Quando você fala, aumenta a pressão dentro do tórax, pela entrada e a saída do ar. Se você falar durante a medição da pressão, essa medição da pressão arterial pode dar errado. O próximo passo, depois que você mediu sua pressão pela primeira vez, você precisa anotar a hora e o valor da pressão com os números exatos que deu no seu aparelho. Estou falando do aparelho digital, que de longe é o melhor e o mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia para realizar a aferição da pressão, porque dá valores exatos, valores reais, e não deve ser arredondado o valor, ou seja, valores de 140 por 80, 120 por 80. Aparelhos digitais, eles dão os valores exatos, 141 por 93, 172 por 87. Esse é o valor que você deve registrar certinho, da mesma forma que aparece na tela do seu aparelho. Uma vez feito isso, você vai esperar 2 minutos e vai repetir a medida da pressão arterial. Mais uma vez, você fica em silêncio, espera o aparelho terminar a medição, você vai registrar esses valores e a hora e vai fazer esse acompanhamento, essas medidas da mesma forma à noite e da mesma forma durante 7 dias. Uma vez feito isso e anotado todas as medidas, você pode
marcar uma consulta com seu médico para avaliar. E nesse caso ele faria o cálculo, se faz o cálculo do valor médio dessas medidas de pressão arterial durante uma semana, que ajudaria no diagnóstico de hipertensão, na avaliação do tratamento, se o tratamento está conseguindo controlar os níveis de pressão arterial, e para diagnosticar outros tipos de hipertensão, como hipertensão mascarada e hipertensão do avental branco, que também são outras formas de apresentação da hipertensão arterial.